Bem-vindo a mais um devocional ao nascer do sol. No devocional de hoje eu quero falar de um assunto relacionado a nós e ao nosso Deus. Se você que está me ouvindo é um crente, eu acredito que você tem um desejo profundo e íntimo de se relacionar com Deus de maneira saudável. Se você que me ouve e teve o coração completamente transformado pelo poder do Evangelho, você que teve a mente iluminada pelo Espírito Santo, capaz de compreender por causa dele as Escrituras Sagradas, acredito que você tem um desejo íntimo e profundo de caminhar com Deus, de se relacionar com Deus de maneira íntima e profunda. Acredito que esse desejo ele paira no seu coração porque você é um crente, você é um salvo. Se você deseja ter comunhão com Deus, íntima e profunda, significa que você é um cristão que foi regenerado e alcançado por Cristo Jesus. Mas se você não deseja ter uma intimidade profunda de relacionamento com o nosso Deus, isso implica que você não foi regenerado pelo Espírito Santo, ou seja, você não é um cristão. Mas aquele que me ouve, ele deve ter em mente uma coisa, que o propósito da nossa vida é glorificar a Deus, como já disse aqui no devocional nos dias passados. E o desejo daquele que foi alcançado por Deus é ter um relacionamento íntimo e profundo com Deus. E eu quero ler um texto com os irmãos aqui nesta manhã, nesse devocional, que vai abrir um pouco a nossa mente a respeito de ter uma íntima e profunda comunhão com Deus, a ponto de caminharmos lado a lado com o nosso Deus. Olha só o que diz em Gênesis capítulo 6, versículo 9. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. O texto bíblico fala que Noé andou com Deus. E o que significa andar com Deus? Significa ser conduzido por Deus. Significa pisar nos passos onde Deus pisou. E Noé, diz o texto bíblico, que ele andou com Deus. Ele foi conduzido por Deus e ele pisou nos passos aonde Deus pisou. Noé viveu em uma circunstância, em um contexto completamente hostil, em uma anarquia moral onde santidade era algo escasso e a corrupção era algo que era louvável naquela época, a ponto de Deus falar com Noé que iria destruir todas aquelas pessoas com um grande dilúvio, e assim aconteceu. Mas Noé foi um homem distinto em tudo aquilo que ocorreu. Noé era uma vela acesa em meio a toda aquela escuridão. Noé era uma lâmpada que estava acesa em meio a todo aquele cenário de trevas e corrupção. Noé era um santo no mundo. E nós devemos aprender 3 coisas para nós termos uma intimidade profunda e íntima com o nosso Deus, a ponto de andar com Deus como Noé andou. A primeira é termos fé. Nós devemos ter fé e acreditar nas promessas do Senhor. Nós devemos ter fé e acreditar no nosso Deus. Confiar em tudo que Ele disse. Confiar em tudo que Ele diz e confiar em tudo que Ele vai fazer no futuro. Nós devemos ter fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas de que espera. Nós devemos ter fé. O segundo ponto para termos uma vida profunda com Deus e andarmos com Deus é sermos submissos. A submissão é o segundo ponto para andarmos com Deus. Submissão implica obedecer a Deus em todos os seus mandamentos, se esforçar ao máximo para caminhar com Deus em obediência. E o terceiro ponto é santidade. A santidade implica em fazer os exercícios espirituais e ser distinto desse mundo, ser separado desse mundo. Deus nos chamou para sermos santos como Ele é, diz a Escritura. A Escritura diz que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos santos. O autor Paulo vai dizer em Tessalonicenses que a vontade de Deus para nós é a nossa santificação. E para nós andarmos com Deus nesse relacionamento profundo e íntimo, nós devemos ter em mente a fidelidade, a submissão e também a santidade. Essas 3 coisas vai elevar o nosso nível quando se trata do relacionamento com Deus, quando se trata de uma vida íntima e profunda com o nosso Deus. E se nós agirmos dessa forma, com fé, submissão e obediência e santidade, nós iremos pisar aonde Deus pisou.
nós iremos ser conduzidos por Deus, nós seremos guiados por Deus. E assim, nós iremos andar com Deus como Noé andou com Deus e como Enoque andou com Deus. Que esse venha ser o desejo do seu coração, que esse venha ser o desejo do meu coração. Nessa segunda-feira, essa semana que se inicia, venha ser a semana que nós iremos andar com Deus, com fé, submissão e santidade para a glória de Deus Pai. Amém, meu irmão? Que Deus lhe abençoe e te dê uma semana riquíssima na presença do Senhor.